E aí, pessoal, nossa segunda aula, tá bom? Agora a gente vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu na primeira. Então, na unidade 5, no capítulo 1 de vocês, razão e proporção. O que é uma razão, pessoal? Razão, eu disse para vocês que é uma divisão em dois números. Essa minha divisão, ela pode ser tanto número racional, certo? Uma fração por si só, como ela pode ser um número natural ou inteiro, tá bom? E qual é a diferença de uma razão para proporção? Proporção, olha só, é a igualdade entre duas razões. 4 números distintos, coloquei aqui, A, B, C e D. São nessa ordem proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos, tá bom? Olha só, A sobre B é igual a C sobre quem? D. Para eles serem proporcionais, você faz aqui a relação fundamental da proporção. Você multiplica em cruz. A vezes o D igual a B vezes quem? O C. Fez a multiplicação. Deu igual? São proporcionais. Glaudo, leve a velha pergunta. E se não der igual? Não são proporcionais. É essa. Se a multiplicação der igual, são proporcionais. Se não der igual, não são proporcionais. Tá bom? Propriedade. E aí? São 4 propriedades. Tá bom? Primeiro, você tem que saber quem são os termos. Certo? Primeira propriedade básica. Em toda proporção, nós temos 4 elementos. Com o elemento A, o B, o C e o D. São 4 números. Certo? Onde, você vai observar aqui, que o A e o D são chamados de extremos. E o B e o C são chamados de meio. Quando a gente está trabalhando com proporção, a propriedade fundamental, A sobre B igual a C sobre D, ela diz assim, produto dos meios, ou seja, o A vezes o D, tem que ser igual ao produto dos meios, o B vezes o C. É o famoso cruz, credo, multiplicação em X. Tá bom? Terceira propriedade, pessoal. Terceira e quarta propriedade, a gente tem que ter um cuidado com ela, porque assim, você tem que saber o que está acontecendo com a tua proporção. Primeiro, terceira propriedade tem a propriedade da soma. Olha só, eu te dou aqui a proporção A sobre B igual a C sobre D. Se por acaso, pessoal, olha só, eu vou decidir somar o A e o B, por definição, por condição, eu tenho que somar o C e o D. Se eu somo A mais B, tem que ser igual a C mais D. Aí, sobre A, o A mais B, e o C mais D sobre quem? Sobre o C. Glaudio, se eu não quiser colocar o A e o C, eu posso colocar o B e o D? Pode. Só, pessoal, observa um detalhe. Se você está colocando aqui embaixo o valor do A, quem vai estar embaixo aqui é o C. São os dois elementos de cima, A e o C. Agora, se você vai colocar embaixo o B, quem vai estar embaixo na outra razão, é o D. O B e o D. Vamos lá, por exemplo. A razão entre as idades de duas amigas é 9/16. Já está simplificado. Não tem nenhum número que divida o 9 e 16 ao mesmo tempo. Aí ele me diz, olha só. E a soma das idades é 100 anos. Se eu estou somando a idade de duas pessoas que me dá 100 como valor, o que eu vou ter que fazer com 9 e 16? Vou somar. A ideia é essa. Se eu estou somando uma quantidade, a outra eu também vou somar. Tanto aqui, x sobre y igual 9 sobre quem? 16. Onde o x é a idade da pessoa mais nova. Glaudo, como é que tu sabe? Por causa do 9, O 9 é menor do que o 16. E o y é a idade da pessoa mais velha. E ainda me diz, quando eu somar eles dois,
A soma dá 100. Então, ó, x mais y, que é 100, sobre y. Ah, Glauco, tu vai calcular o y primeiro? Vou. Igual, não estou somando as letras? Vou somar os valores, ó. 9 mais 16, sobre quem? O 16. Ah, Glauco, tu não pode botar o 9. Não, porque do lado do y, ó, tá o 16. Para mim colocar aqui o 9, eu teria que colocar aqui quem? O x. Tá bom? Então, cuidado. E agora? Faz só a soma. X mais y vale 100. Tá aqui ele. Sobre y. Tá aqui. Igual 9 mais 16, ó. 25. Sobre quem? 16. E aí, Glauco, depois que faz isso? Propriedade fundamental. Multiplicação, ó. Produto do meio pelos extremos. 25 vezes y, ó. 25y. 100 vezes 16, 1.600. Aí, operação inversa. Se o 25 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Y é 1.600 dividido para quem? Para 25. E o y, olha só, a divisão dá quanto? 64. Ou seja, a pessoa mais velha, ela tem 64 anos. E a pessoa mais nova, a idade? Ó, se eu estou fazendo que a soma dá 100, o x é igual a 100 menos a idade do y, que vale 64. Ó. 100 menos 64 vale quem? 36. Ah, Glauco, depois que eu calculo 1, é só subtrair? É, porque tu já tem a soma. Tá bom? Se tu já tem a soma, não é necessário tu fazer outra proporção. Vai na soma e substitui só os valores. E depois resolve uma equação do primeiro grau. Tá bom? Como incógnita. Aí, logo as idades são quem, ó? 36 anos e 64. Respectivamente. O x estava em cima, é o 36, ó. Você não pode ter cuidado com essa troca. E o y, que estava embaixo, vale quem? 64. Tá bom? Então vamos lá nós, ó. Propriedade de número 4. Propriedade número 4, pessoal, é o da diferença. E aí, mesma ideia. Se na soma eu estava somando as quantidades, na diferença eu vou subtrair. E depois vou trabalhar da maneira mais simples. Tá bom? Vamos lá aqui para o exemplo, ó. A razão entre o dinheiro guardado entre dois amigos é 5 terços. E a diferença entre a quantia guardada por cada um deles é R$200. Olha só, a diferença. Qual a quantia que cada amigo possui? Vamos lá para o exemplo, ó. Olha só, não sei quanto um tem e não sei também quanto outro tem. Então, x sobre quem? Y. Igual a minha razão que a questão disse, ó. 5 terços. Aí não diz que a diferença entre os valores guardados não é 200? X menos y igual a quem? 200. Aí observa, se eu estou subtraindo os valores, vou colocar aqui, ó, x menos y sobre y igual, se eu estou subtraindo, vou subtrair os valores, ó, 5 menos 3 sobre quem? 3. De novo obedecendo a regra, cuidado. Se aqui eu vou deixar o x, quem vem para cá não é o 3, é o 5, mas como aqui eu deixei o y, ó, ficou y, tá bom? E aí, vou subtrair, ó, x menos y, que eu não sei quem é, mas a questão me disse que vale 200, tá aqui, sobre y, só repetir o valor, ó, igual 5 menos 3, 2 sobre 3. E agora, produto do meio pelos extremos, 2 vezes y, 2y, igual 200 vezes 3, 600. Aí, operação inversa. O 2 está multiplicando. Passei para o outro lado quem? Dividindo. E 600 dividido para 2, o y vale quem, ó? 300. Ou seja, eu sei quantos reais uma pessoa já tem. A pessoa tem 300 reais. Que é o de menor valor, que é o y, que está se referindo aqui ao 3. E o maior tem quanto? Ah, eu vou na operação inversa, ó. X menos y, não é 200? O y está menos, ó. Passa para o outro lado o quê?
positivo. Só que o y vale 300, então, ó, 200 mais 300, se eu somar 200 mais 300 dá quanto? 500. Então, os dois amigos, o maior possui R$500 e a pessoa de menor valor possui quanto? R$300. Tá bom? Então, meu povo, regra é básica. Se de um lado eu vou estar somando, do outro lado eu vou estar somando. Se de um lado eu estou subtraindo, do outro, por obrigação, eu vou ter o quê? Que subtrair. Tá bom? Então, a regra é só essa. Cuidado para não inverter as ordens. Show de bola? Agora, razão entre segmentos. Pessoal, é aquela ideia que a gente trabalhou lá em geometria. Polígonos regulares. Quando é que eu vou saber que os dois polígonos distintos são regulares? É a mesma ideia aqui dos segmentos, ó. Eu vou colocar os dois polígonos, certo? Tipo aqui, ó. Um segmento é 4/6 e o outro é 1/3. Faça a multiplicação do meio pelos extremos, tá bom? E a minha multiplicação do meio pelos extremos tem que ser a mesma, ó. 4 vezes 3 é 12. 1 vezes 6 deu 6. 12 é diferente de 6. Então, esses meus segmentos aqui, do exemplo A, eles não são proporcionais. Já no outro, ó, 5/8, 15/24. Se eu multiplicar, ó, 5 vezes 24, 120. 15 vezes 8, 120. Como a minha multiplicação deu produtos iguais, certo? Eles são segmentos proporcionais. Show de bola? Pessoal, ó, por hoje a gente está encerrando a nossa segunda aula, tá bom? Do livro 2 de vocês. Pessoal, ó, quem não foi ao colégio, vá pegar o seu material, nos sigam nas redes sociais, tá bom? Nós estamos um pouco afastados, mas esses vídeos vai fazer a gente ficar um pouco mais perto um do outro, tá bom? Então, vamos trabalhar junto. Acesse suas agendas, a Agenda Edu, o portal Sai, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.